Muito boa noite, Barjas. Tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Olha, é um prazer imenso estar com vocês. Eu acompanho alguns programas de vocês, mas estar aqui presente, poder falar um pouco pela cidade, é um prazer enorme e cumprimentá-los pelo sucesso, pela participação e pela forma com que vocês interagem com os telespectadores de Piracicaba. Muito obrigado, muito obrigado. Ô, Barjas, vamos falar um pouquinho. Primeiramente, né, lamentável acidente de ontem, a gente precisa tocar nisso, porque é uma família piracicabana, uma família muito querida aqui pela cidade e pessoas que a gente, infelizmente, né, nessa situação, né, lamentável acidente de ontem, entristeceu toda a cidade. E você também era amigo pessoal, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Olha, foi uma tragédia. É uma coisa lamentável o que aconteceu com a família Silveira Mello, marido, esposa, filhos, e também a família do Roberto Dedini, que perdeu mais um neto nesse episódio. Não há palavra que conforte. Uma calamidade. Um avião novo, top de linha, tem mais de 400 aeronaves como essa circulando pelo espaço aéreo brasileiro, e acontece essa fatalidade. Eu conheci pessoalmente o Celcinho, amigo pessoal. Nós estudamos junto algumas matérias. Ele era um ano ou dois mais velho que eu. Aqui na Unimep. Na Unimep. E nós fizemos uma ou duas matérias dentro da economia. É uma pessoa muito sensível, muito solidária, um empresário sucedido, rico, mas que tinha humildade de conversar. E teve uma oportunidade de ser presidente do 15. Pois é. Aficionado, trabalhava. Porque o 15 sempre dá trabalho para todo mundo. Sempre dá trabalho. Dá para prefeito, dá para presidente. Verdade, verdade. Tá certo? E o Celcinho sempre trabalhou, ele tinha uma interação muito grande com o kart, com o esporte amador. Os times da usina Costa Pinto sempre era time forte e tinha, evidentemente, a mão dele. E essa morte prematura é uma coisa muito lamentável, uma tristeza. Vai demorar muito tempo para a cidade de Piracicaba esquecer um pouco isso. É verdade. Barjas, a população participando conosco também, você que estiver em casa, quiser participar, estamos ao vivo aqui, 991411048, pode participar conosco, mandando o seu WhatsApp. Bom, vamos começando, né, a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, falando sobre a região metropolitana. Eu queria que você falasse, primeiramente, todo o projeto que foi elaborado. A gente sabe que isso não é de agora, né? É um projeto que já vem há longo tempo sendo elaborado, pensado. Isso é um grande ganho para a nossa cidade. A última vez que eu encontrei com você foi na Bio, e eu falei para você, olha, a referência que o governador Dória deu a você, né, no momento ali da abertura, né, do lançamento da região metropolitana, pediu para você vir mais à frente. Não, por favor, Barjas, vem mais à frente aqui, e destacando todo o trabalho que foi feito para você. Um trabalho feito em conjunto, para uma equipe muito boa, mas começou lá atrás. Então, fala um pouquinho para nós sobre o que Piracicaba ganha com essa região metropolitana. Olha, a lei aprovada pela Assembleia Legislativa, apoiada pelo governador Dória, pelo Marcos Vignola, que é o secretário, o nosso deputado Roberto Moraes e os demais deputados também ajudaram. Isso é o reconhecimento do avanço e da urbanização na região. As pessoas me conhecem aí pelo que eu fui prefeito 3 vezes, mas eu sempre estudei na Unicamp num núcleo chamado NESUR, Núcleo de Economia Regional, Social e Urbana. A gente sempre discutiu isso, a minha tese de doutorado, sobre o processo de interiorização da indústria no estado de São Paulo. Como que o interior desenvolveu o seu agronegócio, como o interior desenvolveu a sua indústria, o seu setor de serviço, e aí foram surgindo os aglomerados urbanos, as micro-regiões e as metrópoles. E agora, com o governo, ele resolve fazer o reconhecimento de fato disso. E esta foi uma das regiões, você tirando São Paulo, Campinas e Santos, é o que mais teve um processo de urbanização. Se pegar as imagens do satélite dos últimos tempos, ver o que aconteceu com a região de Araras, com a região de Rio Claro, de Limeira e de Piracicaba, nós tivemos um crescimento populacional grande e tivemos também um adensamento urbano significativo. Depois, claro, todas as relações demográficas, a questão pendular, o trabalhador que sai de uma cidade para trabalhar na outra, o estudante que sai de uma cidade para trabalhar na outra, as famílias que saem de uma cidade para fazer compra no centro comercial da cidade de porte médio, que é Araras, Limeira, Rio Claro e Piracicaba. Isso conformou, em primeiro lugar, um aglomerado urbano, que foi uma lei que tem quase 10 anos, e agora vira a região metropolitana. Por que isso é importante? Porque permite ter uma visão do
planejamento regional. Hoje, Piracicaba tem, e a região tem, os grandes equipamentos do Estado. Tem o DENTER 9, o CPI 9, tem o Poupa Tempo, tem o Hospital Regional, tem presídios, CDPs, espalhado por esses municípios. Agora é preciso ter um olhar mais atento, juntar os prefeitos no seu Conselho de Desenvolvimento Regional, fazer os estudos para ter o plano diretor urbano integrado, para que você tenha um crescimento mais harmônico ao longo dos próximos 10, 15 anos. Boa parte já foi feito, mas cada prefeito do seu modo. Agora não, com o Conselho de Desenvolvimento Regional, você cria as câmaras temáticas, junta a sociedade civil e faz o planejamento. Pega hoje a questão dos recursos hídricos, afetando o Estado todo. Não afeta a nossa região? Afeta. Você está tendo problema de racionamento de água em São Pedro, em Saltinho, reclamações todos os dias em Piracicaba. Como que você resolve isso? Junta na Câmara de Recursos Hídricos ou na Câmara Técnica de Saneamento Básico, junta os técnicos, faz um plano, dialoga com o Estado e tenta achar uma solução de curto e de médio prazo, que não é para Piracicaba. Tem que resolver a região como toda. E também o Estado tem que ter a obrigação. Tem que ter um fundo de desenvolvimento regional para financiar ou projetos ou permitir que a região tenha aval para conseguir alguns financiamentos. Ô Barges, eu lembro que durante a sua gestão, Piracicaba chegou a demandar aí, né, um pedido da cidade vizinha nossa, de Rio das Pedras, pela falta de água. Piracicaba chegou o momento que ajudou a cidade vizinha, não foi? Ajudou, como ajudou também Saltinho. Como ajudou Saltinho também. Quer dizer, essa forma de pensar, né? Quer dizer, uma cidade ajudando a outra, isso é o que você fala, da questão de se agregar e ter mais força junto ao Estado, né? É isso. E na questão de recursos hídricos, o ano passado foi aprovado o Marco Regulatório de Saneamento Básico. E os municípios vão ter que agir em bloco para poder achar uma solução. A solução para Saltinho, Piracicaba e Rio das Pedras tem que ser no bloco. Eles têm que discutir da melhor forma. Piracicaba capta recursos hídricos aonde? No Rio Corumbataí. Só que ele não nasce aqui, ele nasce lá. Pois é. E como você vai resolver isso? Eu fui presidente do PCJ. Nos últimos tempos, fui na gestão anterior também. Eu contratei, através da Fundação Agência, um estudo que analisou todos os municípios da bacia do Corumbataí. Ele aponta que, para resolver de vez o problema da nossa cidade, tem que fazer uma represa na bacia do Corumbataí. É fora de Piracicaba. Não é Piracicaba que vai fazer o investimento lá. Piracicaba vai colaborar com o investimento. Tem que juntar os prefeitos, discutir na Câmara Técnica quem é que vai auxiliar a fazer uma represa desse pode. Tem que fazer desapropriação, tem que fazer estudos ambientais e tem que aportar recursos. O Fundo Metropolitano pode ajudar, ou então as articulações dos prefeitos com o governo do Estado de São Paulo para que ele possa ajudar a bancar essa represa, que pode segurar a água na chuva, é uma represa de regularização, que ela pode ficar pronta daqui 4, 5, 6, 8 anos e resolve de vez o problema, ou ameniza o problema da nossa região. Não dá mais para pensar em algumas coisas apenas no limite do território. Tem que ultrapassar o território e os prefeitos têm que ter desprendimento, alguns têm que ter a liderança para comandar esse processo. Muito importante, né, Barges, a gente iniciar essa conversa falando da região, até porque a gente está sendo assistido aí por todas as nossas vizinhas aqui. Eu já estou recebendo mensagem de várias pessoas aqui, dos amigos, né, além dos piracicabanos, Rodrigo e Cartier de São Pedro, o Reginaldo de Americana, a Regina está aqui me dando um alô, a Almesita, a Dona Remédios, que é de Santa Maria da Serra. Aqui está conosco a família Reinaldo, Adriana e Raul, da cidade de Limeira, que está mandando aqui a mensagem também. Primeira vez participando. Legal. Eu já quero agradecer, estão aqui acompanhando, né, a entrevista com o Barges. Belíssimo programa, parabéns. Ele falou que pode presentear com o LP do Roberto, que também é colecionador. Barges vai falar se ele gosta do Roberto daqui a pouco. Abraço aos piracicabanos, o Reinaldo, a Adriana, da cidade de Limeira, que está aqui ligadinho. Abraço para Limeira, obrigado. O Alex também está aqui dando uma boa noite. O Alex é morador
do bairro Ari Coelho, Bajas. E palmeirense que nem você, Bajas. Exatamente. Ele começou falando isso. Bajas é palmeirense. É mesmo, Bajas? Roxo. Não, verde. Verde, roxo não verde, né? Olha quem é palmeirense também. Olha o sorriso dele. Olha lá. Ei, meu Deus do céu. É verdade que o Roberto vinha pra cá mesmo, Bajas? Conta essa história aí. Cadê o Roberto? Roberto vinha passear pra cá, Roberto Carlos? Olha, o Roberto, eu coloquei no meu Face recentemente, eu descobri uma foto de 1973 ou 74. O Adilson Maluf foi prefeito, ele reformou a Ponte de Ferro de Ártemis e no dia da entrega da inauguração o Roberto Carlos está na foto. Se consultar no meu Face, é uma foto histórica. Tá o Adilson Maluf, o Roberto Carlos, o deputado da época, que era o Coelhinho, e o Pacheco Chaves. Pega essa foto, tá no seu Face? Está no meu Face. Pega no Face, então pega essa foto, Ana, pra gente mostrar aqui, por favor. Ponte de Ferro de Ártemis. Olha o Robertão aí, ó. Todo mundo gosta, né? Olha que beleza. Vai participando conosco, então, 991411048, nosso WhatsApp, pode fazer a pergunta e participar. Bajas, a gente vai entrar agora em alguns assuntos específicos mais, né? Que está levantando algumas polêmicas, né? Entre elas, uma que está tendo várias manifestações. O deputado Roberto Moraes foi em uma delas conversar com toda a população que estava a questão dos pedágios, né? Fizeram lá um manifesto no pedágio, fizeram outro pedágio. Eu entendi um pouquinho sobre isso, queria saber a sua opinião também sobre isso, a respeito das manifestações e a respeito dos pedágios também na nossa região. O Alckmin, quando veio para cá após a reforma, antes de falar dos pedágios, só voltando um pouquinho, que eu não posso perder essa oportunidade, quando a gente fala da região metropolitana, e eu me lembro que uma vez conversando com a Akira, seu secretário de Transporte, o Akira falou, Neto, o que você está vendo de estrutura entre pontes, avenidas, abertura das avenidas, é um preparo para o que vem na frente, né? Não só a cidade de Piracicaba, o morador daqui, né, se locomover, mas Piracicaba é um polo. Então não adianta a gente ficar pensando em Piracicaba com aquela cidade ainda pequenininha, com ruas estreitas. Então a questão das avenidas, isso ele falou numa entrevista que eu fiz com ele na inauguração daquela avenida... Não foi na Renato Wagner, foi lá... Acho que é Genópolis, né? Genópolis. Uma entrevista que ele deu lá, ele falou, temos que pensar dessa maneira. Antônio Fazanara, ficou popularmente Genópolis. O Genópolis, Fazanara. É um pouco disso também, né? Quer dizer, você prepara lá atrás, já pensando nessa estrutura, né? Para entender que daqui um pouco Piracicaba vai continuar sendo cada vez mais um polo. É essa maneira de pensar. Olha, eu sou muito sincero nas coisas que eu falo. Tenho a coragem de enfrentar os problemas. Hoje nós somos uma região metropolitana. Aproximou a cidade de Piracicaba das demais. Se a gente voltar no tempo, na época que o Tami era prefeito, teve toda uma luta da região toda para estender a rodovia dos Bandeirantes, saindo de Campinas, entrando em Santa Bárbara, indo até Santa Gertrudes. Correto. Para quê? Para aproximar Piracicaba da metrópole de Campinas e Piracicaba da metrópole de São Paulo. Uhum. Isso foi feito mediante concessão. O preço que a sociedade regional pagou é aquele pedágio que tem perto daquele restaurante do Graal. Sim. Esse pedágio é que pagou a parte dessa extensão durante 20 anos. Se você voltar 20 anos atrás, Piracicaba-Rio Claro era pista simples, eu perdi vários amigos de acidente ali, claro, aquilo foi concessionado, duplicado, e a sociedade paga um pedágio. Limeira-Piracicaba, era a mesma coisa, era pista simples, muito acidente, foi concessionado aquilo, tem um pedágio no meio do caminho, e esse pedágio dá manutenção, dá tranquilidade e permitiu fazer a duplicação. E aí aproximou Piracicaba de Campinas, Piracicaba de Rio Claro, e vice-versa, e Piracicaba de Rio Claro. Depois, logo no meu primeiro ano de governo, eu trabalhei para duplicar a rodovia do Açúcar, porque era uma forma de aproximar Piracicaba da metrópole de Sorocaba. Ela não era metrópole ainda, mas ela virou posteriormente metrópole e aproximou, duplicou. Foi montado um pedágio ali perto, depois de Rio das Pedras. Teve reclamação, queimaram o pneu, deitaram na estrada, mas aquele pedágio permitiu duplicar a rodovia do Açúcar e fazer o nosso anel viário depois de 30 anos. Sim. Ligando a rodovia do Açúcar
a rodovia SP-304, que é a Luiz de Queiroz, rodovia Piracicaba-Limeira e a rodovia Piracicaba-Rio Claro. O que não foi feito mediante concessão é a duplicação de Piracicaba-São Pedro. Essa foi feita com o recurso do Tesouro. Bom, hoje o Estado, São Paulo, Rio de Janeiro, Federal, todos estão com dificuldade orçamentária, tem pouco recurso. A concessão das estradas foi uma forma de melhorar as estradas. Não é por outra razão que a Bandeirantes é considerada a melhor estrada do Brasil. Sim, e das 20 estradas melhores do Brasil, 19 estão no estado de São Paulo. Certo? Bom, essa que é a realidade dos fatos. Bom, o que o pessoal não tem discutido, essa concessão que o governo do estado de São Paulo fez, que liga Piracicaba a Panorama, ela tem 1.200 quilômetros. Num horizonte de 30 anos, vai ter duplicações, terceiras faixas, viadutos, anel de contorno. Para isso, terá o ônus da sociedade de ter pedágio em alguns lugares. Perfeito. Ninguém gosta de pagar pedágio. Todo mundo gosta de andar em pistas seguras, tranquilas. Mas se as pessoas precisam ter uma estrada melhor, aproxima melhor uma cidade a outra, dá mais segurança, o ônus é ter um pedágio. É claro que a gente fica prejudicado. Ninguém quer o pedágio. Pega o pessoal de Santana, Santa Olímpia. Claro. Bom, no meio do caminho, é o pedágio ali. Aquela comunidade muito pequena é, talvez, a mais prejudicada. Eu sempre sugeri que a comunidade, mas os parlamentares, conversassem com a Artesp para que achasse uma solução para aquelas famílias. Porque não é muita coisa e não desequilibra o contrato. Eles já fizeram uma vicinal, eu acho que resolveu uma parte. São Pedro. Boa parte de quem vai para São Pedro é o pessoal que vem de São Paulo, fazer turismo, aquela coisa toda, e virar de São Paulo com mais tranquilidade. Mas o que não está aparecendo no debate, e aqui eu agradeço a oportunidade de falar com vocês, dentro dessa concessão está o prolongamento do anel viário de Piracicaba. Vai ligar a rodovia do Açúcar, a Luiz de Queiroz, a estrada de Limeira, de Rio Claro, e vai até ali perto da Cosan, perto do motel, que tem um viaduto. Sim. Ali vai ter uma duplicação ao longo dos próximos anos. E a outra etapa vai ligar dali até o Itaperu, perto de Ártemis. Isso dá mais ou menos uns 16 quilômetros de anel viário de Piracicaba, que está incluído nessa concessão. O pessoal de São Pedro está reclamando, e com razão, que ninguém gosta de pagar pedágio, está pagando gasolina cara, está pagando energia cara, a inflação está no olho da cara, e ainda vai ter o pedágio. Mas foi incluído nessa concessão o anel de contorno de São Pedro, numa extensão de 16 ou 17 quilômetros. E depois tem mais 20 quilômetros de duplicação de São Pedro até Santa Maria. Então, ao longo dos próximos 10, 15 anos, a nossa metrópole vai receber 70 quilômetros de extensão de malha viária duplicada com alças, com obras de arte e assim por diante. Esse é o benefício da sociedade e tem, evidentemente, o ônus de ter o debate. O pedágio. O que precisa fazer? Debater com a sociedade, a Artesp e a concessionária tem que explicar essas coisas. Porque a população precisa saber disso. Precisa saber. Tem o ônus, mas, evidentemente, que pode ter algum bônus. Perfeito. Estamos ao vivo aqui, Bajas Negri conosco. A sua participação também é fundamental. Pois não, Maria? Olha, tem muitas participações, muitas perguntas chegando pelo WhatsApp, pessoas cumprimentando, felizes em ver o senhor aqui. Bajas, perguntas de todos os tipos aqui a respeito da nossa cidade de Piracicaba, a região também. Nas redes sociais também estamos ao vivo, no YouTube, separei aqui a pergunta do Alexandre César. Na verdade, são duas questões para o senhor comentar, que eu acho que também são essenciais nesse momento para a gente falar. O Alexandre, ele disse que estava todo mundo lá no centro comunitário, do Jardim Primavera, aguardando a entrevista, né? Tá todo mundo assistindo. O Alexandre, ele disse que é líder da liderança comunitária, né, e presidente do Centro Comunitário do Jardim Bajas, do Jardim Primavera. Bajas faz falta para nós nas lideranças. Sempre tivemos uma linha direta com ele, né? E ele também já coloca aqui a respeito do nosso hospital veterinário, né? Qual que é a sua opinião, Bajas? Então ele coloca duas questões extremamente importantes. Primeiro, começar a falar um pouco da importância das comunidades, né? Dessas lideranças comunitárias
comunitárias, que são um canal direto aí com o poder público, né, Bajas? Olha, queria cumprimentar o pessoal do Jardim Primavera. Lá o centro comunitário foi denominado de Moacir Siqueira, uma área em homenagem, porque ele uma figura folclórica, um artista importante lá da região. E aquela comunidade não é fácil, viu? Eles, na nossa gestão, ficaram lutando para ter uma unidade de saúde da família e uma academia. A academia foi implantada o ano passado. Aliás, essa academia foi uma coisa que apaixonante para a população. Pegou mesmo. Uma sugestão do José Luiz Ganino, que mexia com o carnaval, não sei por que razão ele conhecia a academia, me sugeriu. Você sabe que São Pedro começou a fazer agora também, né? São Pedro começou a fazer. Olha, isso está pipocando no Brasil inteiro. Está pipocando para todo lado, E o setor público, o governante, não pode ter medo da comunidade. Tem que conversar, tem que dialogar, tem que respirar fundo algumas vezes, porque a pressão e o pedido é muito grande. Quem chega ao cargo de prefeito, ao cargo de vereador, de secretário municipal, tem que saber que ele foi nomeado ou foi eleito com a missão de ajudar a cidade, fazer investimentos sociais, fazer investimentos na infraestrutura, e quem vai pedir isso é a comunidade. Se a comunidade não tem um canal de comunicação, ela fica fazendo reclamação apenas pela mídia social, mas não é atendida. Está faltando água? Tem que discutir. Precisa da academia? Tem que discutir. E a comunidade em Piracicaba é muito organizada. E pega pesado, viu? Achar que é leve, são amigos, tal, aquela coisa, mas exige os seus direitos porque são contribuintes e tem que ter o respeito do secretário, do vereador e do prefeito. Eu cumprimento essa comunidade que faz trabalho. Eu vi hoje na imprensa local que a comunidade do Tatuapé, através da Salvina, do CES, fizeram um mutirão para a limpeza no bairro. Veja, a comunidade se dispôs a ajudar a prefeitura. Tinha que ser o contrário. Eles foram lá e pediram para a prefeitura máquina, equipamento, caminhão, e tiraram mais de 4 toneladas de entulho e deu uma boa arrumada no bairro. A comunidade de Piracicaba tem muitos centros comunitários, tem muitas associações de moradores, tem muitas entidades de classe que são atuantes e o setor público tem que ter, evidentemente, desprendimento para ouvir bem. Sobre agora a questão do hospital veterinário, né? Polêmico isso, todo mundo participou aqui conosco, nós fizemos uma enquete aqui, as pessoas participando, dando a sua opinião. A gente queria ouvir a sua opinião, o seu ponto de vista a respeito disso. Aliás, nós colocamos o seu vídeo também das redes sociais, assim como colocamos também, né, e pedimos a participação do público, demos voz para a população. Mas qual que é a sua opinião sobre o hospital veterinário nesse momento? Em primeiro lugar, eu queria dizer que foi um erro gravíssimo da atual gestão abrir mão desse hospital veterinário. Por quê? Você tem uma rede pública na cidade, um hospital regional, ambulatório médico de especialidade, um centro de zoonose, você tem um canil, uma rede de unidade básica de saúde, saúde da família, centro de especialidade. Faltava o hospital veterinário. O Estado de São Paulo, através do governador João Dória, abriu um edital dizendo o seguinte: senhores prefeitos, nós vamos financiar 10 hospitais no Estado. Vocês já arrumem terreno, nós construímos, equipamos, e o custeio, evidentemente, fica por conta do município. Piracicaba se credenciou, foi o primeiro aprovado e o último a ser atendido e saiu da lista. Nós começamos na frente de Araçatuba e na frente de Votuporanga. Araçatuba e Votuporanga já está fazendo. E são 2 municípios bem menores que Piracicaba. A renda per capita tributária deles é inferior à de Piracicaba. Eu vi o argumento, que eu não entendi direito. Não queremos o hospital por conta de insuficiência econômica. Eu não sei o que é esse negócio de insuficiência econômica. Imagino que é falta de recurso, falta de orçamento, essa coisa toda. Se Araçatuba, se Jales, Votuporanga, Santa Bárbara, que são menores, conseguem manter um hospital, por que Piracicaba não consegue? Hoje, nós temos uma população muito grande de animais domésticos, em especial gato e cachorro, que precisa de vacinação, que precisa fazer a castração, que precisa ser acolhido quando é atropelado, sofre um acidente, e tem muita gente de baixa renda que não tem condições de fazer esse atendimento e pagar uma clínica particular. O Sistema Único de Saúde tem o dever e a obrigação de ajudar isso. É claro que você faz uma triagem, não pode ser para pessoas de alta renda, que recorre às clínicas particulares, mas o pessoal que depende do cadastro único, que é atendido pelos centros regionais de assistência social, você cadastra e faz um trabalho de boa organização. Veja só, nós perdemos o nosso hospital para Santa Bárbara.
Quem está certo, Santa Bárbara ou Piracicaba? Eu acho que quem está certo é Santa Bárbara e quem está errado é Piracicaba. A prefeitura podia fazer um debate público com a Câmara Municipal, reconhecer o erro e voltar atrás, porque ainda há tempo. É claro que a verba foi transferida para Santa Bárbara, mas com pressão, com organização, se consegue. Nós não conseguimos o BAEP. Sim. O BAEP não estava previsto para Piracicaba no primeiro ano. Juntou a igreja, as escolas, a imprensa, a Câmara de Vereadores, fizemos um abaixo-assinado com mais de 20 mil assinaturas. O governador Dória, que é nosso amigo, ficou até incomodado, mas, olha, vamos atender logo esse pessoal, porque sair do nosso pé. Se a gente conseguir o BAEP, que era muito mais caro, não vai conseguir um hospital veterinário, que é muito mais barato. O secretário de Saúde do município, junto com as entidades de acolhimento aos animais, podiam pensar, porque há um erro teórico nisso. Uma coisa é o acolhimento que os cuidadores fazem para os animais, com adoção. Outra coisa é a questão da saúde pública. O hospital regional era para a saúde pública. Perfeito. Estamos ao vivo aqui com Barjas Neg, muitas perguntas. Olha, tem muitas participações aqui conosco pelo nosso WhatsApp. Eu falei com ele, vai ficar até as 8 com a gente. Então tá bom. Então tá bom, Barjas. Ó, a Virgínia de Americana falando ainda um pouco, né, da nossa região aqui. Cidade da Americana, ó, acabou de chegar em casa. Virgínia, é outro problema que a gente vem vivenciado muito. Inclusive hoje recebemos imagens de charqueada, né, Neto, do fogo intenso. Sim, agora na Serra, rodovia SP-133, próximo ao trevo, né, ali, lamentável, quilômetro 2, né, ela mandou um vídeo aqui, gente, vou colocar só um pedacinho, dá uma olhada como é que tá o fogo. Olha. Foi agora há pouco, viu? Virgínia de Americana acabou de passar por lá e já mandou aqui pra gente, tá assistindo o programa. Olha como é que tá. A gente teve a Serra de São Pedro, né, recentemente. Olha como é que gente. Uma coisa muito grande. É ruim para a população, é ruim para a questão respiratória e é muito ruim para os animais. Centenas de animais morrem ali naquela região. É um desespero, né? Participação aqui também, olha, muita gente mandando a sua mensagem. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, o Jairinho Matos está assistindo a gente. Palmeirense também, rapaz. Olha lá. A bandeira aqui, ó. A bandeira, Jairinho. Assim como Barjas, né? já tá lá ligadinho, né, Jairinho? Ele também tá deixando a sua pergunta aqui, né? O seu comentário. Boa noite, Neto Maria, prefeito Barjas. Já comentamos um pouquinho, mas acho que dá ainda para complementar, né, Barjas? Quais as vocações econômicas de Piracicaba, como poderiam priorizar, né, com o advento da região metropolitana, indústria automotiva, ele diz. Consolidar setor sucro-alcooleiro, setor varejista também muito forte. Agradecer, então, a participação do Jairinho Matos aí acompanhando. Olha, Piracicaba tem uma economia muito diversificada. Ela se diferencia dos demais municípios porque aqui o peso da indústria é muito grande. E se aprofundou com a vinda do parque automotivo. E esse foi um fenômeno que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. A indústria automotiva ela foi saindo gradativamente da região metropolitana e se instalando no interior. Tem uma unidade em Sumaré, outra unidade em Indaiatuba, tem a de Piracicaba, tem a de Iracemápolis, tem Tirapina, tem em Sorocaba, e criou um corredor automotivo que veio para ficar e vai se dinamizar. Nós temos aqui em Piracicaba bons parques industriais. Distrito Industrial tem espaço para crescer no Unileste, tem espaço para crescer no Uninorte, tem vários condomínios industriais particulares com espaço. Tem o Uninorte 2, que é particular, tem o Alfa Norte, que é particular, tem o Centro de Distribuição e Logística aqui perto da Rodovia do Açúcar. Tudo isso agasalha novas indústrias. E assim que a economia retomar e tiver novos investimentos, vocês podem ter certeza absoluta que o setor industrial de Piracicaba cresce. Mas o que está ocorrendo é uma diversificação no setor de serviços. O setor de serviços e comércio de Piracicaba está se expandindo de forma significativa e o nosso parque automotivo, o parque tecnológico, onde teve o acidente com o avião, ali você tem uma série enorme de startups do setor sucroenergético. E tem uma coisa que as pessoas, às vezes, não sabem. Ali no nosso parque automotivo, parque tecnológico, está instalado a sede nacional da Raizen,
que é uma das maiores empresas do Brasil. Só ali tem mais de 1.000 pessoas trabalhando no setor de serviço. Quando a gente montou o parque tecnológico, fez parte da negociação que a Raizen, numa articulação feita pelo Rubens Silveira Mello, feito diretamente conosco, de que várias unidades de serviços da Raizen, de Curitiba, de São Paulo e do Rio de Janeiro, seriam transferidas para Piracicaba, e é o que ocorreu. E isso vai, evidentemente, auxiliar na vinda de outros empreendimentos. Claro, a Prefeitura vai trabalhar, ela tem a sua Secretaria de Desenvolvimento, e se a economia deixar de patinar, Piracicaba e a região pode ser receptora de muitos investimentos. Perfeito. Antes de falar da Pinacoteca, que é algo também que mexeu com a cidade de Piracicaba, muitas pessoas falando sobre a Pinacoteca, vamos falar sobre isso também, ouvir a opinião do Bajas Neg, mas vamos uma demanda que está acontecendo bastante aqui, Bajas, que a gente precisa discutir também sobre isso. Aliás, tem até uma pergunta sobre isso, né, Maria? Sim, a Andressa está aqui, a Andressa acabou de mandar, mas essa é uma questão que a gente tem recebido, né, ultimamente, uma demanda grande a respeito sobre Antes de falar, dá uma olhadinha nos verdinhos aí do lado, só para a gente ver. Dá uma olhada aí, ó. Tem pergunta aí para responder, hein? Dá uma olhada. Pois não, Maria, acho que não vai dar tempo. Ela está querendo saber o que está acontecendo a respeito do agendamento, né, das vacinas, né? A gente está tendo bastante problema. A Andressa tem 35 anos e está tentando agendar já faz um tempo. Muita gente mandando a respeito dessa questão, né? E também, Bajas, outra questão que chega muito aqui para a gente, tem chegado, né, ultimamente, é a questão de falta de especialistas, né? Recentemente, acho que semana passada, a gente recebeu uma reclamação que já está há alguns meses, é um dos casos, né, que eu estou me lembrando aqui de momento, por exemplo, do CAPS, lá do Sônia, que atende ali toda a região que está sem acompanhamento, né, de um psiquiatra há um tempo, e os pacientes que fazem um tratamento, né, contínuo estão muito preocupados, né? Queria que você comentasse a respeito dessas questões também. Olha, eu acho que tem que dar um desconto pelo início da administração. A administração inicia com a pandemia, muita gente sem experiência, travado, não abriu o concurso em tempo hábil. Há uma dificuldade para contratar, mas a dificuldade maior é se você não tem concurso aberto, você não faz as contratações. E no setor público as pessoas também aposentam, pedem demissão, muita gente pede licença e é preciso fazer a reposição rapidamente. Acho que a Secretaria de Administração, a Jurídica e os outros órgãos demoraram muito para tomar a decisão para ter concurso aberto. Às vezes critica o prefeito, critica o secretário, mas se você não tem o concurso aberto, evidentemente você não faz. Você não agrega profissionais, né? Sai rápido, mas para substituir é muito mais difícil. E claro, uma outra coisa, a questão de agendamento, é que a prefeitura não tem feito mais os mutirões. E que se você não tem os mutirões, é claro que a fila vai aumentando. Sai um médico, não faz atendimento, a fila aumenta. Se fizesse a retomada dos mutirões, pagando plantões, essa coisa toda, a Secretaria de Saúde tem a expertise, tem gente experiente que pode, evidentemente, contribuir. Basta ouvir as sugestões desses técnicos. E na questão da vacina, sim. Não falta vacina, pelo menos em Piracicaba. Eu anunciei ali que eu peguei rapidamente que Piracicaba aplicou 500 mil vacinas. Entre a primeira, a segunda dose e a dose única. É bastante. Então, chegou 500 mil de vacina em Piracicaba. E tem um estoque de 50 mil vacinas. É claro que uma parte está reservada para ser a segunda vacina. Agora, o sistema é lento. Olha, vocês não têm ideia o desespero quando eu tentei me inscrever para fazer a vacinação. Eu perdi a data. Olha só. A primeira e na segunda vez. Eu ficava lá, não tinha... E agora? Não conseguia. Não conseguia. Então, isso é uma coisa que não é a prefeitura, mas é o sistema que ele se esgota rapidamente e a lentidão se ocorre e prejudica mais pessoas. Mas tem que tentar. Pega um amigo, pega a namorada, o pessoal tem que fazer porque não é falta de vacina. Verdade. Bastante gente mandando abraços aqui, a Maria, a Rosângela, a Vilmo Paulo, o Daniel aqui mandando abraços ao professor Bajas. O Leandro está aqui mandando boa noite a todos, boa noite ao ex-prefeito Bajas. Ele quer saber como o doutor vê o futuro da nossa querida cidade de Piracicaba.
Eu acredito na cidade de Piracicaba, nas suas lideranças, nos seus empresários, nos seus trabalhadores, com planejamento, com debate e com organização, sempre tendo um foco. Não pode pensar em 2040, tem que pensar 4, 5 anos pela frente, porque é o dia a dia. Você tem um plano diretor que você vai adaptando, você tem os programas de saúde, programas de educação, de transporte, você vai adaptando ele dentro dos mandatos dos prefeitos. A Piracicaba tem de tudo para ser uma das melhores cidades do país. Ela já tem bons indicadores na educação, na saúde, no transporte, no saneamento, que muito orgulha a cidade. Mas se não fizer planejamento, investimento constante, é claro que a gente pode deteriorar esses equipamentos. Eu considero que o ano de 2021, boa parte já foi perdido, porque a administração não tinha muita experiência, os secretários têm uma boa formação acadêmica, mas não conhecia muito a máquina administrativa, perdeu muito tempo e você não recupera. Tem mais 3 anos aí para que a gente possa recuperar os investimentos. E tem que fazer sempre. Investimento na zeladoria, investimento nas reformas, investimento nos equipamentos, porque senão o serviço se deteriora. E, claro, aproveitar o bom momento, que esse ano foi um ano que aumentou a receita dos municípios. A economia brasileira vai crescer uns 4% esse ano, mas recupera parte do atrasado. Mas se você não tem projeto, evidentemente você aplica mal o recurso. Barros, você está desenvolvendo um trabalho em São Paulo também. Queria que você falasse um pouquinho para nós, para a gente compartilhar aqui com o público do Piracicaba agora. Você tá trabalhando também em São Paulo. O que você está fazendo hoje? Olha, eu tenho auxiliado o governo do Estado de São Paulo na questão da regionalização. Na discussão dos planos diretores de urbanização, na questão da formação das câmaras temáticas, na criação da agência de desenvolvimento econômico e depois, num segundo momento, na questão da criação do fundo de investimentos metropolitanos e dos aglomerados urbanos. É uma consultoria que eu faço, mas eu tenho viajado muito nos debates, porque tem muita audiência pública. Eu compareci à audiência pública de São Carlos, a de Mogi da Guaçu, fui à audiência pública de Jundiaí e tenho participado muito por reuniões virtuais. Todo dia tem, viu? Todo dia tem, né? Então, você tem, o Estado de São Paulo hoje tem 8 regiões metropolitanas, vai passar para 9. E tem 7 ou 8 aglomerados urbanos. E todos esses aglomerados urbanos e essas regiões precisam de uma orientação de como monta o conselho, como monta as câmaras temáticas, como que faz para que o Estado e os municípios se articulam para fazer os seus investimentos. Perfeito. Pois não, Maria, participação. Pergunta a participação aqui do Ademir, ele que é lá do bairro Morumbi, também está acompanhando aqui, estamos acompanhando a entrevista do ex-prefeito Bajas Negre aqui no bairro Morumbi. Ele pontua algumas questões, Bajas, para você comentar. Gostaria de saber a sua opinião do ex-ministro da Saúde, Bajas, sobre a 3ª dose da vacina anti-Covid nos idosos. E outra questão importante que o Ademir coloca aqui também é qual a sua perspectiva de surgimento de novos empregos neste período de pandemia? Olha, a questão da vacina. Os comitês técnicos do Ministério da Saúde e os comitês técnicos da Secretaria de Estado sabem direitinho o que faz. O secretário de Saúde do Estado de São Paulo é da área, ele é especialista, ele é infectologista e eles têm todo um plano para fazer o reforço, atender o pessoal da terceira idade, mas vai começar com 90, 85, porque a forma mais segura de melhorar e garantir a saúde da população é através da vacinação. Agora, é uma novidade para todo mundo. Tem uma vacina que tem uma característica, tem uma vacina que tem outra característica, uma tem que ter 2 doses, outra é uma dose só, uma dá a segunda dose em 3 semanas, outra tem em 3 meses. O pessoal está trabalhando para que ache o melhor modelo. Agora, o mais importante de tudo, tem que ter vacina. Tem que ter vacina, os técnicos, os médicos, os enfermeiros sabem o que faz. E o que precisa é perder o medo de tomar vacina. Lamentavelmente, uma parcela pequena, eu tenho vários amigos que eu convenci a tomar vacina. Olha só, teve que convencer, tem que tomar. Peguei no braço, vai tomar vacina. Certo? Porque tem muito fake news, tem muito disque-disque. Não tem outra forma de ajudar a saúde das pessoas, a não ser pela vacinação. Verifica o que está ocorrendo no Brasil. Está diminuindo o número de casos, está diminuindo o número de mortes. Isso é
diretamente proporcional ao avanço da vacina. Nós já vacinamos 20 milhões de pessoas. Tá certo? Não, 20 não. Foi 120 milhões, 120 milhões de vacinas aplicadas. Tá certo? Quase 70% da população já tomou a primeira dose, aquela população escolhida, e mais de 35% já tomou a segunda dose. Se o Ministério da Saúde mantiver a compra e a distribuição, a vacinação, no Brasil, ela é mais eficiente que na sociedade americana, porque aqui nós temos o Sistema Único de Saúde, tem mais de 5 mil postos em condições de fazer a vacinação. Desde que tenha vacinação, o sistema reage bem, tá certo? E, claro, os indicadores de internação estão diminuindo no Brasil, São Paulo e em Piracicaba. Perfeito. Barjo, como é que você vê o governo Bolsonaro? Acertos, erros, só erros? Como é que você está analisando? Olha, é um governo complicado. É um governo que perde o foco. Mas também coisas boas. Pega o ano passado, em plena pandemia, os auxílios emergenciais do governo para pequeno empresário, para milhões de brasileiros, e o auxílio para a manutenção de emprego nas empresas. Aqui em Piracicaba, Caterpillar, Hyundai fizeram suspensão de contrato de trabalho, os trabalhadores receberam durante 2 ou 3 meses e depois retornaram. Foi uma coisa boa que o governo fez em plena a pandemia. No entanto, se perde em coisas mais simples. Não foca na questão da qualificação profissional, não foca na questão do controle da inflação, não foca na geração de novos empregos e fica discutindo algumas bobagens. Se a urna é eletrônica, não é eletrônica, é questão de arma. Hoje, no Brasil, o debate não é se a população tem que ficar armada ou não. O debate é se a população tem emprego para ter renda para se alimentar, para se vestir, para fazer a sua higienização. Então, a crítica que eu faço ao governo é que falta muito foco para colocar o Brasil nos trilhos. Perfeito. Bom, vamos falar sobre a Pinacoteca. Pinacoteca, né, praticamente no centro da cidade, é um espaço muito bonito, como vocês podem ver. Pode abrir a imagem, tem a Pinacoteca aqui da cidade de Piracicaba, que é de fora, né? A Pinacoteca fica numa praça muito bonita. Aliás, tanto a praça como a Pinacoteca, há um tempo atrás, ela foi totalmente reformada, né? E aí a proposta é levar todas as obras que estão aí para o Engenho Central e fazer o Engenho Central virar um grande polo cultural para a visita da população. Essa é a proposta. Mas boa parte, talvez 90% ou 98% dos artistas, entre eles artistas plásticos, atores, atrizes, cantores, enfim, se manifestaram contra. E eu vi que você se manifestou também, Barjo. Queria saber qual que é a sua opinião, então, sobre essa mudança. Você acha que deixar mais popular, vamos partir dessa proposta, deixar mais popular um espaço que a gente tiraria todas as obras que estão aí e vai lá para o espaço do Engenho Central. Sim. Seria bacana fazer isso? Eu quero saber o porquê não. Olha, deixa eu falar. O Engenho Central é o grande centro cultural de Piracicaba. Não tem prefeito da cidade que não tenha tentado fazer investimento lá. Eu trabalhei com o João Hermer, ele tentou fazer. Sim. O José Machado tentou. O Adilson Maluf, todo mundo tentou. Estava enrolado aquilo, né? Oi? Aquilo estava muito enrolado. Isso, o Humberto de Campos levou a Festa das Nações para lá. Sim. Tá certo? Sim. Eu fiz o piso, o teatro, o Salão do Humor. O Machado fez a Ponte Pênsil. Todo mundo tem um carinho. Todo mundo foi, né? Isso. Sim. Então, gente, você transformar e consolidar o Engenho Central no grande centro cultural de Piracicaba da região é um belo de um programa. Qual é o problema? É você tentar levar para lá coisas que não precisam. Se a cidade não tivesse uma pinacoteca, olha, pega um barracão lá e faz a pinacoteca. Se a cidade não tivesse uma biblioteca, pega um dos barracões e faz para lá. Então fica criando um problema onde não existe. É uma solução para um problema que não existe. Esse prédio da Pinacoteca é tombado, tem um acervo da melhor qualidade, tem exposições reconhecidas nacionalmente. Não foi uma boa decisão. Nem na biblioteca
E eu acho que o pessoal tem uma pinimba com o arquiteto João Chadá, que as duas são obras da criação dele, tá certo? Deixa o Chadá em paz, ele está com 80 anos, ele fez junto com outros arquitetos da Pinacoteca, sim, ele fez com carinho o projeto da biblioteca e hoje querem transformar em outras coisas. E depois, acho que vai dar errado. Você levar a Polícia Federal para lá, ela precisa de espaço, de cela, sim, para guardar as viaturas, né? Tem que fazer muro alto. Eu não sei se aquilo é uma coisa adequada. Corremos o risco de levar o acervo para o engenho e não resolver o problema da Polícia Federal. Sim. Olha, a prefeitura, da mesma forma que eu acho que errou na questão do hospital veterinário, podia reconhecer que errou, deixa do jeito que está, faz um outro arranjo com a Polícia Federal e bola para frente. Eu me lembro muito de uma frase do presidente Juscelino Kubitschek. Às vezes, ele mudava de opinião. Uhum. E a imprensa ia criticar. Aí você mudou de opinião? Mudei. Mas por que você mudou? Porque eu não tenho compromisso com o erro. Muito bom. Muito bom. Olha, são muitas participações aqui pelo nosso WhatsApp. Aliás, quero até avisar o pessoal que chegou agora, né? O Bajas já falou aqui da questão da água em Piracicaba, falou da região metropolitana, falou sobre pedágios, falou sobre o hospital veterinário. Tem muita gente ainda querendo, acho que ele ligou a TV agora, né? Tá vendo você aqui, Bajas? Pergunta para ele do hospital. Ele já falou, quero avisar vocês que chegaram agora, gente, esse programa vai ser reprisado, sim, hoje às 23 horas, então se você quer acompanhar a conversa com o Bajas aqui desde o início, ele falou sobre todas essas questões e muitas outras coisas também, conversamos aqui. Dá boa noite para o pessoal lá de Santa Terezinha, o Francisco mandando uma mensagem para a gente. Boa noite, Neto, parabéns, Bajas, pelas suas palavras. Também, Santa Terezinha é ali uma região forte, né, Bajas? Aliás, todo o complexo ali, Vila Sônia, né, Parque Orlando, toda aquela região. Olha, como eu sou da área de planejamento e coloquei bons secretários comprometidos com a cidade, a gente dividiu a cidade em algumas regiões. Santa Terezinha funciona como uma cidade, que tem entre 80 e 120 mil habitantes. Depende de onde ela começa. A Vila Resende funciona como uma cidade. O Piracicamirim, aquela região toda agora, funciona como uma cidade. O Jaraguá, a Paulicéia e aquela outra região funciona como uma cidade. É por isso que se descentralizou terminais de ônibus. Na época do Temer, se descentralizou as UPAs, tem uma em cada região. Se descentralizou ginásio de esporte, ambulatórios médicos, unidade de saúde, escolas, creche. E Santa Terezinha se consolidou como uma grande cidade. Ela é completa. Se ela fosse uma cidade, ela teria um padrão de vida bom, em que pese ser habitado por pessoas simples, trabalhadores, que não têm uma alta renda na maioria das vezes. Mas lá você tem uma policlínica, você tem uma UPA, você tem ginásio de esporte, você tem praça linear, você tem praças, você tem parques regionais, você tem uma vida e um comércio bastante dinâmico lá em Santa Terezinha. Tá? Como você tem, evidentemente, em outras regiões. Eu tenho aprecio muito aquela região, e aquela região dá muito trabalho. Chegou uma época que tinha 4 vereadores. Você imagina, aquela região tinha 4 ou 5 vereadores levando e pedindo reivindicação para a Santa Terezinha, e sempre teve um líder lá importante, que foi o Zé Aparecido Longato, que foi o vereador mais longevo da Câmara. Eu acho que ele teve 7 ou 8 mandatos. Como é que você vê a nossa Câmara de Vereadores, Bajas? Como é que você está acompanhando? A gente sabe que você está tendo essa atividade, né, aqui na nossa cidade, apesar de ter essa prestação importantíssima para o estado de São Paulo. Você mora na cidade de Piracicaba, a gente se encontra no mercado de vez em quando, né? Se esbarra por aí. Mas eu queria que você avaliasse também como é que você está vendo a atuação da Câmara de Vereadores, que agora, conversando com o Rota, né, eles estão passando por como se fosse uma auditoria, em cima de um certificado muito importante, né? Uma das câmaras de vereadores que mais trabalha de uma maneira muito honesta, economizando dinheiro. Eles estão pleiteando esse prêmio, né? Conversei com o Rota sobre isso. Mas como é que você enxerga o trabalho desses novos vereadores, dos vereadores que ali ficaram também eleitos pela população? Olha, tem que dar um desconto, que está na pandemia. Então, não teve muita
atividade presencial, só agora no segundo semestre que eles estão voltando. Tem muito vereador novo, está conhecendo, está tateando, não conhece, às vezes, direito como funciona as políticas públicas, mas o vereador tem um papel importante de cobrar, de pressionar, de fazer a crítica e fazer a administração em geral andar. Eu no meu tempo de prefeito, sempre tive tranquilidade com a Câmara. Eu sou um democrata. Eu não persigo o meu adversário, tenho um diálogo bom, ao contrário de outras administrações. Levantou a voz, já persegue o vereador, a liderança comunitária. Não é assim. Tem que respeitar o vereador e o vereador também tem que respeitar o executivo, os secretários, porque a atividade dos dois é que vai permitir a aprovação de boas leis, a aprovação de bons requerimentos, a aprovação de bons projetos para ajudar a cidade a ter o seu crescimento. Olha, tem muitas questões ainda aqui que o pessoal quer saber. Não vai dar para responder tudo, gente. Estamos chegando no finalzinho dessa participação. O Simão até mandou aqui, ele quer saber sua opinião a respeito de como acabar com os incêndios, né, Bajo? A gente comentou um pouquinho a respeito daquele vídeo ali que chegou de Americana também. Podemos retomar rapidamente, se você quiser também falar sobre isso. O Ronaldo também, mais um morador ali de Santa Terezinha, a respeito dos buracos da nossa cidade, quer saber como é que você vê essa questão também, né? Os buracos aqui de Piracicaba. E, olha, tem muita dúvida, muita gente também gostando muito da sua participação. Vou tentar mostrar aqui de todo mundo. Pois é. A questão dos incêndios, das queimadas, tem que ter a boa articulação da Defesa Civil. A Defesa Civil de Piracicaba funciona bem, ela é bem articulada com a Defesa Civil do Estado, é a rapidez e a organização com as empresas para que você possa combater rapidamente. E a população, evidentemente, tem que ter a consciência de que tem que zelar por isso e não pode, tem que fazer a denúncia rápida, tem que avisar, e funciona relativamente bem. Foi muito pior, viu? É que hoje está muito seco. Sim. Apareceu há muito tempo que não chove de forma significativa, por isso que a gente tem essas queimadas. E outra pergunta que você tinha feito? Era sobre... É do Simão. Os buracos da cidade. Olha, morador de Santa Terezinha. Eu fico triste por conta da população. Eu enfrentei uma campanha o ano passado, eleitoral, ficaram durante 90 dias batendo que Piracicaba não tapava direito os buracos, não cortava direito o mato, que não sinalizava bem a cidade, que ia fazer a zeladoria, isso era prioridade, era não sei o quê. Bom, e olha que a nossa equipe se matava para trabalhar, para fazer a operação tapa-buraco, recap. É inadmissível que tenha piorado. Não fez as administrações regionais, não fez a licitação correta para aumentar a quantidade de massa asfáltica, não fez as licitações para cortar mais mato. Houve uma regressão. Como ainda tem 3 anos de mandato, eu espero que o pessoal consiga recuperar isso e fazer uma boa zeladoria, que era o compromisso que tinha durante a campanha eleitoral. Regrediu em relação ao ano passado. Bar, a gente sabe que a cidade de Piracicaba, eu acho que mais ou menos é o pensamento de todo, né, o político que pensa, né, pensa na cidade, pensa no país, que não dá para se fazer sozinho. A sociedade ela tem que estar junto nesse movimento de melhora da sua cidade, do seu estado, do seu país. A gente sabe da importância que é as entidades da cidade de Piracicaba, entidades assistenciais, né? O Lar dos Velhinhos, Lar Betel, entre tantas outras, como faz pela cidade de Piracicaba. Infelizmente, por conta da pandemia, nós perdemos aí a grande festa, né? Que era um momento que se arrecadava bastante, e a gente sabe que esse dinheiro arrecadado era revertido 100% para as entidades filantrópicas, juntamente com a população que ia voluntariamente trabalhar no engenho, e é uma grande festa na cidade de Piracicaba, agregava. Infelizmente, nós não tivemos, e as entidades sofreram muito com isso. Na sua opinião, você acha que agora com essa retomada a gente volta a dar esse apoio a essas entidades aqui na nossa cidade? Olha, a Prefeitura tem um sistema de apoio. Através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Sim. Tem uma verba anual que passa para as entidades, não é suficiente para resolver todos os problemas, mas é uma ajuda substancial. O que precisa é todo ano ir aumentando esses recursos para ajudar as entidades. Depois tem uma coisa importante, que são as festas. Você pega lá o Miol do Boi, Sim. que arrecada, e a população tem que participar, as rifas, as feijoadas, o churrasco. Então, a sociedade participa e bem. E depois tem a Festa das Nações. Lamentavelmente, na pandemia do ano passado, não teve possibilidade de fazer a Festa das Nações.
A Festa das Nações arrecadava de 1 milhão a 1,5 milhão por ano para as entidades. É um bom dinheiro. Eles perderam esses recursos. Mais de 7 mil pessoas participam ativamente ajudando a Festa das Nações. Esse ano também, por conta da pandemia, não teve atividade. As entidades deixaram de arrecadar mais de 1,5 milhão de reais. E agora eu estou vendo uma coisa que é complicada e vou alertar para que as pessoas possam ver. Eu não vejo compromisso da atual gestão com relação à Festa das Nações. Quando você se propõe a fazer, a transformar o Engenho Central no grande centro cultural, pega um pedaço e leva a Pinacoteca, pega um pedaço e leva a biblioteca, pega um pedaço e leva o Instituto Histórico e Geográfico. Onde é que vai ser feita a Festa das Nações? Será que querem acabar também com a Festa das Nações? O debate tinha o seguinte, olha, tem uma Festa das Nações, tem 20 entidades que dependem dela, qual é a alternativa para fazer a Festa das Nações? Eu já ouvi falar que o pessoal quer levar a Festa das Nações para Tanquinho. Fora de mão. Quer levar onde faz a Festa do Peão. Não é assim. A Festa das Nações envolve 7 mil voluntários, mais de 80 mil pessoas participam nos vários dias da Festa das Nações, ajudando essas entidades. Tinha que ter um debate, eles têm uma associação. Primeiro é como vai se resolver a questão da Festa das Nações. E depois como será a ocupação do Engenho Central. Perfeito. Pois não, Maria, diga. A Marisa está aqui dando boa noite, Maria Neto, Aninha, equipe, também ao nosso ex-prefeito Bajas. Estou feliz em poder ouvir suas opiniões sobre a cidade hoje. Por incrível que pareça, hoje mesmo eu estava comentando com um vizinho a respeito desses assuntos aqui. Então, só reforçando para quem chegou agora, né? Não pegou desde o início, esse programa vai ser reprisado às 23. Você pode acompanhar às 23 horas também a entrevista toda aqui com o Bajas. Aqui o Paulo também dando um boa noite. Parabéns ao Bajas pelas palavras dele, muito boa. Muita sabedoria, o Paulo lá da Terra Rica. Falando em sabedoria, Bajas, você está aí com um exemplar de mais um livro que está lançando, é isso? Eu fiz questão de trazer... Olha, o pessoal que está assistindo a nossa programação, eu tenho o hábito de ter leitura todo dia. De 1 hora, 2 horas por dia eu faço leitura. De livros, revistas, artigos, para não ficar desatualizado. E tenho o hábito de escrever um artigo por semana na imprensa local. Terminado um ano, são 52 semanas. Em 2 anos você tem um livro. Você junta pela questão temática. E eu acabei fazendo 4 livros na cidade de Piracicaba. Sobre coisas do cotidiano da cidade. E eu fiz o ano passado, ficou pronto o ano passado, um livro com uma coletânea de mais ou menos 100 artigos, que é Piracicaba, Políticas Públicas e Sustentabilidade. Mas daí veio a pandemia, não tinha como fazer o lançamento. Então, a cada lugar que eu vou, eu levo um exemplar, daí eu faço questão de entregar para vocês, tem uma coletânea de várias coisas, de sustentabilidade, educação, saúde, segurança, e vocês podem ter a leitura e também ajudar a divulgar. Deixa eu mostrar a capa dele. Pega lá de pertinho, vamos mostrar. Está aqui, ó. Pedir pro... E esse daqui, então, é uma coletânea de vários assuntos, claro, relacionados com esse tema, e ao longo aí que você escreveu para a imprensa local, para os artigos da imprensa local, né? Durante 1 ano e meio, 2, dá mais de 100 artigos, e você junta pelos temas e você faz o registro. Então, quem quiser pesquisar, quem quiser conhecer, tem aí nesse livro esses artigos. Onde encontramos esse livro? Ele não está. No meu Face pode pegar em PDF. Ah, legal, perfeito. Está no Face, está em PDF. Muito bom. Eu gosto mais de ter o livro na prateleira. O livro é legal, na prateleira, né? Eu também. E vai algumas pessoas também. Muito bom, muito bom. Bajas, a gente agradece a sua... Não vamos estender mais, né? A capa foi feita pelo Erasmo, viu? Erasmo. Muito bonita legal. A ilustração, aí, né? A ilustração muito bonita mesmo, né? Aliás, esse prédio é maravilhoso, né? Puxa, foi feito pelo prefeito Adilson Maluf. Adilson Maluf, né? Aí, que bacana. Muito bom, Bajas. Muito bom. As fotos do Roberto, iniciamos falando do Roberto. Tá aí, rapaz. Todo pipocou aqui. Meu Deus. Olha lá o Roberto, aqui, rapaz. É ele mesmo. Com um penteado todo moderno lá, hein? Isso em Artemis, gente. Volta um pouquinho, aí. Volta. Olha lá. Essa também. Olha que beleza. Olha. Que legal, hein? Olha lá. Você sabe que o Roberto, então, ele vinha para
Não vinha só em ocasiões especiais, como a inauguração da ponte, mas ele estava para cá, né? Ele vinha descansar para cá, né, Barges? Ele tinha um rancho, né, na região de Artemis e comparecia muito aqui. E o pessoal comenta muito. Quando eu divulguei essa foto, você tem que ver o que o pessoal lembrando da época. Quem está na foto? Vamos tentar reconhecer aqui, Barges. Consegue ver quem está na foto aí? Eu reconheci o Roberto, sim, o Adilson Maluf. Uhum. Aqui à direita, atrás do Adilson, é o deputado Pacheco Chaves. Pacheco Chaves. Em algum lugar está o Coelhinho, que é o Francisco Antônio Coelho. Uhum. Eu acho que lá no fundo deve ser o Zelão, mas não tenho certeza absoluta, está muito novo. Que ano que foi isso aí? 73 ou 74. Olha que maravilha, hein? Que maravilha. Essa é foto histórica, viu? Poucas... Histórica, histórica, claro, foto histórica, sem dúvida. Cortando a fita, olha lá que beleza. Ninguém acredita, o Roberto Carlos esteve aqui na inauguração da ponte. Puxou o laço, rapaz. Puxou o laço ali, ó. Beleza, hein? Muito bom mesmo. Barges, muito obrigado, viu, pela sua disposição, vir até o programa, respondendo as perguntas da população e conversando um pouquinho sobre a cidade de Piracicaba. Obrigado, viu? Olha, eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, estou à disposição e que vocês continuem tendo um programa como esse, trazendo pessoas que debatam as questões da cidade, fazendo sugestões, fazendo crítica, mas, sobretudo, ajudando a cidade de Piracicaba. Sem dúvida. Obrigado. Valeu. Um abração.